paz do Senhor, meus amigos. Aqui quem vos fala, evangelista Maurício Cesário. E eu gostaria nesse dia de compartilhar algo da parte de Deus que vai mudar a sua vida. Portanto, eu já te deixo esse convite. Não saia, não deixe de assistir até o final, porque você será surpreendido por Deus no que você vai ouvir nesses próximos poucos minutos. Eu te convido a você não desistir, não seja um desistente. Vá até o final, porque Deus tem algo forte a falar contigo. Nós cristãos, nós temos o hábito, o costume de usar parábolas, analogias, metáforas e comparações para entendermos a obra de Deus em nossas vidas. Nós somos assim e isso é muito bom, porque Deus fala conosco através dessa metodologia. E dentre muitas metodologias, Deus falou comigo através de uma comparação. E que comparação é essa? O crente e o rinoceronte. Por que o crente e o rinoceronte? E eu te explico nesse momento essa comparação. Porque o rinoceronte, ele é um mamífero que vive na savana africana, em duas regiões distintas. Uma é o Sudão e a outra a África do Sul. Ele é um animal que ele vive nas pastagens durante todo o dia. E o seu cardápio predileto é gramas e folhas. Isso mesmo, ele é um animal vegetariano. E pasmem-se, é esse cardápio vegetariano que ajuda a manter 2 metros de altura, 4 metros de comprimento e 4 toneladas de peso. Simplesmente esse cardápio vegetariano sustenta isso tudo. Irmãos, o rinoceronte, ele não tem predador na floresta. Ele não tem predador na floresta. E isso é interessante, porque é sobre isso que eu quero falar para mim e para você. Nós, seres humanos, deveríamos ter algumas características iguais à do rinoceronte. Por quê? Porque isso nos ajudaria no nosso expediente diário a não sermos presa do nosso predador, que é o diabo, que a todo momento ele tenta nos frustrar, nos derrubar e nos destruir. Mas se nós tivermos uma característica igual à do rinoceronte, Satanás ele não vai ter vez na minha e na tua vida. E eu vou começar falando de algumas características. Começo a falar por presença. A presença do rinoceronte, ela causa admiração. A presença do rinoceronte, ela causa respeito. A presença do rinoceronte, ela causa medo. Se você perceber nas reportagens sobre este animal, você vai ver que as expedições, quando olham o rinoceronte, seus olhos brilham, eles se encantam com a beleza do rinoceronte. Eles querem tirar foto, eles querem documentar. Porém, aquele instrutor que está ali, o guia turístico que está ali com eles, ele dá um limite para que as pessoas cheguem para tirar fotos, para poder documentar aquele animal. E aí eu já pulo da admiração para o respeito. Respeito, limite. Limite significa respeito. Então o rinoceronte, ele impõe limite para poder chegar perto dele. E outra, medo. O que causa o respeito a essas pessoas é o medo que elas têm do rinoceronte. Então, você, meu irmão, você precisa ser admirado pelo céu, respeitado aqui na terra e temido lá no inferno. Isso, você precisa ser admirado por Deus, você precisa ser respeitado aqui na terra e você precisa ser temido no inferno. No inferno ele tem que ter medo de você. Seja um crente rinoceronte, porque Deus tenha admiração de você, para que a terra te respeite e para que o inferno tenha medo de você. Segunda característica muito importante para nossas vidas, segunda característica de suma importância, é a pele. O rinoceronte ele tem uma pele com uma espessura tão grande, de até 7 centímetros, que torna-se uma armadura, o protegendo de picadas de insetos, picadas de serpente e etc. Nós cristãos devemos ter uma pele igual a de rinoceronte, para que nós possamos nos proteger da investida de Satanás, que é o inimigo das nossas vidas. A nossa pele tem que ser grossa, a nossa casca tem que ser grossa. Por quê? De certo virão
muitas provações na nossa vida. De certo virão muitos desafios na nossa vida. E nós precisamos estar protegidos, precisamos ser casca grossa, precisamos ter proteção contra o veneno que é depositado em nós por Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Fazendo isso, não seremos derrubados facilmente pelo inimigo de nossas almas. Então, tenhamos a pele de um rinoceronte, pele grossa, pele que protege, pele que defende da investida do inimigo. A terceira característica é peso. É peso. Eu falei anteriormente que o rinoceronte ele pesa até 4 toneladas ou 4.000 quilos. Quando o rinoceronte está andando, os passos do rinoceronte são percebidos a metros de distância. Por quê? Porque a sua caminhada tem peso, a sua pegada tem peso. E aonde ele passa, ele deixa a sua marca. Ei, você precisa ter peso. A tua palavra tem que ter peso. A tua atitude tem que ter peso. Quando você estiver chegando, o teu inimigo, ele tem que saber que quem está chegando é você, só pela sua postura, só pelo seu jeito de andar, só pelo seu jeito de se impor. Então, seja um crente rinoceronte, a sua caminhada, ela tem que ser peso, ela tem que ter influência. Aonde você for, você tem que ter uma influência. A quarta característica do rinoceronte, e que nós cristãos temos também, é defeito. O rinoceronte ele é conhecido, o rinoceronte ele é muito conhecido pela sua miopia, né? Ele não enxerga direito. O rinoceronte ele não enxerga direito, mas esse seu defeito fez aguçar os outros sentidos que ele tem, a saber, a audição e o olfato. O rinoceronte ele não enxerga bem, mas a sua audição ela é perfeita. O seu olfato ele é perfeito. Então, eu quero que você entenda que nem tudo você vai ser bom. Não é tudo que você vai conseguir. Não é tudo que você vai ter êxito. O ser humano, ele é composto de qualidades e de defeitos. Seja humilde o suficiente para reconhecer o seu defeito. Seja humilde o suficiente para entender que aqui você não vai ser bom, aqui você não vai conseguir. E aguce aquilo que você é bom. Melhore, cresça, invista naquilo que vai te fazer crescer. Se você não é bom no louvor, invista na pregação. Se você não é bom pregando, invista na oração. Se você não é bom pregando, seja um bom dirigente, mude, arrisque, mas não invista naquilo que você sempre vai obter fracasso. Não invista naquilo que você sempre sabe que você não vai conseguir. Invista naquilo, seja capaz de encarar novos desafios, seja capaz de enfrentar novos desafios, tenha novas conquistas e você será bem-sucedido em tudo que você fazer. A quinta característica do rinoceronte é o seu chifre. Pasme-se, o chifre do rinoceronte, ele não é feito de osso. O chifre de rinoceronte, ele é feito de pelo. O chifre do rinoceronte, ele é feito de pelo. E esses pelos, eles são extremamente compactos, juntos. Eles são extremamente juntos. São centenas de milhares de pelos juntos, compactos, abraçando um ao outro. E faz do chifre do rinoceronte como uma espada. E aqui eu deixo um conselho. O que mais fere a igreja, o que mais machuca a igreja, é que a igreja está deixando de ser compacta, está deixando de ser unida, está deixando de ser junta. Por isso nós vemos muitas igrejas, muitos irmãos quebrando, desistindo com facilidade, mas que nós sejamos como o chifre do rinoceronte, sejamos pelos compactos, pelos juntos, sabe por quê? Porque o rinoceronte ele usa o seu chifre como espada para arremessar ao alto os seus inimigos. O chifre do rinoceronte arremessa até 3 metros de altura o seu inimigo, o seu adversário. Usamos a espada que nós temos para combater o inimigo das nossas almas. Usamos a espada que nós temos para combater o nosso adversário. E eu termino aqui, irmãos, essa dica. Eu termino aqui esse vídeo com uma frase, né? Uma frase de alguém que me inspirou muito, que eu achei muito interessante e divido com você essa frase.
A saber, eu estou falando de Scott Alexander. Scott Alexander, ele tem uma frase que diz o seguinte: seja como um rinoceronte de sucesso. E como é que ele justifica isso para ser um rinoceronte de sucesso? O rinoceronte parece agressivo o que eu vou dizer, parece estranho o que eu vou dizer, mas é muito sério o que eu vou te dizer. E é muito importante para que você conquiste os seus objetivos. Você já viu um rinoceronte raivoso? Você já viu um rinoceronte enfurecido? Nada para um rinoceronte enfurecido. Ele parte para cima, ele ataca, ele segue adiante e ele só para quando ele consegue atingir o seu alvo estabelecido, a sua meta estabelecida. Seja um rinoceronte raivoso. Por quê? Porque quando você acordar pela manhã, você não vai perder para a sua preguiça. Quando você acordar pela manhã, você não vai perder para a sua dor de cabeça. Quando você acordar no dia seguinte, você não vai dar ouvido à palavra de desânimo que você ouviu no dia anterior. Seja como um rinoceronte raivoso ao levantar da cama e ao deitar na sua cama. Seja como um rinoceronte raivoso quando alguém disser para você que você não é capaz, quando alguém disser para você que você não vai conseguir, quando alguém disser para você que você não tem valor. Parta para cima dos seus objetivos, não pare. Passe por cima igual um rolo compressor das adversidades, dos obstáculos. Só fazendo isso, você alcançará os objetivos que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Fazendo isso, você será um crente de sucesso na obra do Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa dessa palavra, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe você, amém? Seja um rinoceronte de sucesso e Deus abençoe a tua vida.